Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero começar fazendo-lhe uma pergunta, se você comemora o nascimento de Cristo. Jesus nasceu, e o que isto representa para nós? Este é o tema da nossa reflexão de hoje. Um dos maiores marcos de toda a história da humanidade, sem dúvida, foi o nascimento de Jesus. O nascimento de Cristo foi tão importante que separou a história em dois períodos, um denominado período antes de Cristo e o outro depois de Cristo. Ainda que um grupo de pessoas no mundo tentam recusar esta verdade, eles acabam se deparando com este marco histórico incontestável. Esta era cronológica, chamada de era cristã, é globalmente adotada, mesmo em países de cultura majoritariamente não cristã. Sendo assim, eles também se alinham a este marco histórico, no que se refere aos efeitos de datação, tanto no campo histórico como também no científico e comercial. Já para nós cristãos, a importância do nascimento de Cristo vai muito além da divisão da história da humanidade em dois períodos. Isto é possível confirmarmos nos relatos bíblicos que nos trazem uma mensagem maravilhosa tanto para a nossa vida aqui no presente quanto a nossa vida futura. O nascimento de Cristo está acima de qualquer consideração cronológica ou histórica. Ela nos traz uma mensagem salvadora, ela nos traz uma mensagem de paz e uma mensagem de grande alegria. Eu quero agora ler o texto bíblico escrito por Lucas no capítulo 2 para conferirmos estas verdades. O texto diz o seguinte: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos, e aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitados numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino, e todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados.
Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, como lhes fora dito. Pois bem, em primeiro lugar, eu quero falar sobre esta época do nascimento de Jesus, ali contextualizar, a qual foi relatada por Lucas, que menciona em seu texto que Jesus nasceu no ano em que César Augusto era imperador romano e Quirino era governador da Síria. Lucas ainda nos informa que foi nesta época que o imperador César Augusto decretou que houvesse o recenseamento, o qual acreditam-se que era para fazer um pacto de lealdade ao seu império, e outros defendem a ideia de que era para saber a quantidade de pessoas existentes em seu reinado e principalmente a sua força militar. Este recenseamento não teria nenhum valor histórico se não estivesse relacionado com a época em que Jesus nasceu, e principalmente se não fosse o motivo que levou Maria e José irem até a cidade de Belém para que lá nascesse Jesus, o Messias prometido, fazendo assim cumprir a profecia dada pelo profeta Miqueias, aproximadamente 720 anos antes de Jesus nascer. Esta profecia está registrada no livro bíblico do profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2, onde o texto diz: Ó Belém Efrata, você é apenas uma pequena vila da Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o meu rei, que vive desde antes do mundo existir. Belém Efrata, em hebraico, significa terra frutífera e significa também casa do pão. Podemos dizer, então, que esta casa do pão é de onde surgiu o verdadeiro pão do céu que veio para dar vida ao mundo. É interessante observarmos que Jesus poderia ter nascido em uma grande e famosa cidade, mas ao contrário disso, ele nasceu em uma pequena cidade da Judéia, a cidade de Belém, considerada por alguns como uma pequena vila da Judéia. Deus havia planejado que fosse neste lugar em Belém, e esta profecia foi cumprida depois de 720 anos aproximadamente, depois dela ter sido dada ao povo de Israel pelo profeta Miqueias. É interessante observarmos também que as pessoas escolhidas por Deus para fazer parte dessa fantástica história foram pessoas simples. Maria e José, que moravam também em uma pequena cidade, a cidade de Nazaré, que ficava a aproximadamente 160 quilômetros da cidade de Belém. Notem que para se cumprir fielmente a profecia, eles precisaram caminhar um percurso de 160 quilômetros que separava Nazaré de Belém da Judéia. Isso não foi fácil, não foi uma caminhada fácil, tanto para José e principalmente para Maria. Imaginem uma mulher prestes a dar à luz, viajar todos esses quilômetros passando por estradas não muito boas, caminhando algumas vezes por trilhas, sobre relvas, sobre pedras, tendo de enfrentar o calor do dia, o frio da noite e os perigos da estrada. Era um grande desafio para aquela que estava carregando o Salvador do mundo em seu ventre. Tem algumas coisas que nunca vamos entender aqui na Terra, e essa é uma delas. Será porque Deus permitiu que Maria e José estivessem habitando em Nazaré e não em Belém, já que era lá em Belém que deveria nascer o Salvador do mundo, Jesus, e lá também era a terra dos parentes de José? Nós não entendemos algumas coisas como estas, mas isso não é importante sabermos. O que precisamos saber é que Deus prometeu enviar o Messias e ele veio, ainda que a sua chegada foi cheia de dificuldades. Pensando nisso, eu quero que vocês pensem comigo algumas lições importantes trazidas no nascimento de Jesus. Em primeiro lugar, Deus escolhe pessoas para serem instrumentos dele aqui neste mundo.
Ainda que sejam pessoas simples, ainda que sejam pessoas naturais de pequenas cidades, ainda que estas pessoas precisem viver em lugares improvisados, ainda que vivam desprovidos de qualquer aparato de requinte. Esta é uma grande lição trazida a nós pelo contexto do nascimento de Jesus. Maria e José eram pessoas simples e foram escolhidos por Deus para esta grande missão de serem pais de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E para isso, precisaram enfrentar esta dificuldade de serem obrigados a sair da sua cidade de Nazaré para que fossem a Belém, onde Jesus deveria nascer. E a cidade onde eles estavam, eu creio que eles estavam bem acomodados. Mas lá em Belém, eles chegaram lá desprovidos daquilo que eles tinham em Nazaré. Ali não tinha um aposento, um lugar digno para o nascimento do Filho de Deus. Conforme podemos ver nos relatos de Lucas, lá em Belém, inicialmente não foram acolhidos Maria e José, ainda que Maria grávida ali já próximo, prestes a dar à luz, não se achou lugar para eles na hospedaria. Eles foram obrigados a improvisar um lugar na estrebaria e foi lá que Maria deu à luz ao Filho de Deus. Ele, aquele bebê tão importante, o mais importante do mundo, merecia um quarto especial, merecia o melhor berço, as melhores roupas, mas o povo de Belém não deram lugar para ele. Ele foi colocado em uma manjedoura, em uma cocheira, um lugar onde se colocava alimentos para os animais. Do ponto de vista humano, era uma grande humilhação para Maria e José. Isto pode ter causado uma grande frustração para Maria e também para José, o fato deles não ter um lugar adequado para colocar o menino Jesus. O fato deles não ter um berço especial, não terem as melhores roupas para colocar em Jesus, isto pode lhes ter trazido uma certa frustração. O texto bíblico diz que eles o envolveram em panos. Notem bem, não era uma roupa especial, envolveram Jesus em panos. E Maria, sabendo que Jesus era o Salvador do mundo, era o Rei, que o anjo Gabriel havia dito para ela, este menino importante, o grande Rei, eu creio que houve uma grande dor no coração de Maria. Mas foi assim que Jesus começou a sua vida aqui neste mundo. Ali estava o próprio Deus encarnado, mostrando que podemos ter uma vida vitoriosa, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos desprezos e mesmo em meio às frustrações. Eu quero que você guarde em seu coração o que vou lhe dizer. O projeto de Deus para os seus filhos pode ser humilhante no início, mas no final se tornará glorioso. Este projeto de Deus, às vezes nós não conseguimos visualizar o final dele, e na nossa trajetória nós passamos, de fato, por humilhações, por dificuldades, e foi isso que estava acontecendo com Maria e José naquela ocasião. Eles foram desprezados em Belém, ali na ocasião do nascimento de Jesus. E o próprio Jesus também foi desprezado como bebê. Não houve quem se preocupasse em ceder um lugar adequado para ele nascer. Não teve alguém, naquele dia do nascimento, disposto a lhe dar um lugar confortável para que ele pudesse ficar. Mas se foram desprezados pelos homens de Belém, Deus não os desprezou. Se os moradores de Belém consideraram eles como pessoas insignificantes, Deus mostrou que Maria, José e Jesus eram muito importantes para ele. A prova disso é que Deus enviou do céu um exército de anjos para celebrar o nascimento de Jesus. Em Lucas, no capítulo 2, versos 8 e 9, diz que havia pastores à noite cuidando de rebanhos em campos próximos àquele local em que eles estavam, e naquela noite apareceu a eles um anjo do Senhor com glória e resplendor. Aquela luz gloriosa com a presença do anjo resplandeceu ao redor deles.
O verso 13 e 14 deste mesmo capítulo 2 de Lucas diz que naquele momento uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor, aos quais ele quer bem, conforme diz em uma outra tradução. Notem que em Belém, ninguém além de José e Maria estavam valorizando o nascimento de Jesus. Mas Deus valoriza. Ele envia anjos para celebrarem o nascimento de Jesus. Era um coral de vozes angelicais celebrando, cantando e louvando a Deus pelo nascimento do Salvador do mundo. Já pensaram que coisa gloriosa? Quer algo mais especial do que um coral de anjos cantando, celebrando o nascimento de uma criança? Isso foi fantástico, foi acima de qualquer expectativa de um ser humano. Mas tem algo muito importante que eu quero destacar aqui. Os anjos, ou aquele coral de anjos, exército de anjos, eles não apareceram para Maria e José lá na estrebaria. Provavelmente eles estavam ali naquela estrebaria decepcionados em não poder oferecer algo melhor para Jesus ali naquele momento. Talvez eles estavam ali com um sentimento de desprezo por causa daqueles moradores de Belém que não os acolheram. Se os anjos do Senhor aparecessem ali para eles naquele local, naquela hora, naquele momento, seria um grande alento, seria algo maravilhoso para acalentar o coração de Maria e José. Mas os anjos do Senhor não apareceram para eles. Os anjos apareceram para os pastores que estavam no campo, cuidando do rebanho. Meus amados e minhas amadas, quantas vezes desejamos manifestações sobrenaturais como estas que aconteceu, ali de anjos aparecendo, principalmente em momentos de grandes crises, em momentos de grandes decepções, em momentos de grandes humilhações e problemas que enfrentamos nesta vida. Mas não contemplamos estes corais de anjos cantando e celebrando algo que Deus está fazendo. Deus estava protegendo o coração de José e de Maria para que eles não se ensoberbecessem com a presença do coral de anjos. É assim que Deus age. Muitas vezes ele não manifesta a sua glória a nós como forma de nos proteger. Isto ele fez para com o apóstolo Paulo, e para que ele também não se gloriasse, para que não se achasse que fosse o melhor, algo que pode acontecer com as nossas vidas. Paulo ele teve esta experiência, conforme está registrado em 2 Coríntios capítulo 12, verso 4, e ele diz lá que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E para que não se exaltasse pela excelência das revelações, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para lhe esbofetear. E a justificativa é a fim de não se exaltar, a fim de não se encher de soberba, por aquelas revelações que ele recebeu. Era Deus protegendo Paulo, como também protegeu Maria e José. Guardem isso. Nem sempre contemplamos o agir de Deus, mas Deus sempre está agindo para que as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e lhe obedecem. Voltando a falar sobre as lições que temos com o nascimento de Jesus, em terceiro lugar, quero destacar que o nascimento de Jesus deve ser motivo de grande alegria para todos nós. Quando o anjo apareceu àqueles pastores que estavam no campo, o anjo disse a eles: estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Diante desta fala do anjo do Senhor, a pergunta que precisamos fazer para nós mesmos é: qual a intensidade da alegria que temos em nossos corações em saber que Jesus nasceu? Ou qual a intensidade de alegria que toma os nossos corações nas celebrações onde comemoramos o nascimento de Cristo? Infelizmente,
a motivação de muitas pessoas nas celebrações do nascimento de Cristo estão voltadas para compras, para reformas, para viagens, para comes e bebes, para trocas de presentes, para outro personagem que não tem nada a ver com esta celebração, que é o tal do Papai Noel. Tem gente que fica acompanhando online pela internet em que lugar o Papai Noel está passando, querem saber para onde ele está indo, enquanto isto Jesus está dentro de uma cocheira ali abandonado. Jesus fica colocado por muitas pessoas em segundo plano. Talvez fique em último plano, ou pior do que isso, para muitos ele nem faz parte de nenhum plano. As vozes do coral de anjos do Senhor continuam ecoando, dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E as nossas vozes nesta celebração do nascimento de Cristo, quais são? Eu quero orar para que Deus nos ajude a resgatar a celebração do nascimento de Cristo nos moldes bíblicos, pois a Ele pertence toda a honra e toda a glória. Foi isto que o apóstolo João ouviu quando foi arrebatado aos céus em espírito e estava diante do grande trono onde estava Jesus, o Cordeiro de Deus, abrindo o livro selado com 7 selos. Conforme narra o livro de Apocalipse, no capítulo 5, versos 11 ao 13, ali havia uma gloriosa manifestação de milhões e milhares de anjos, os quais estavam proclamando em alta voz, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Amém. É esta a forma que nós devemos celebrar a Jesus, com alegria, honrando, reverenciando, porque Ele é digno de todo louvor e de toda glória. É este que devemos honrar, exaltar e glorificar em todos os dias da nossa vida. Celebremos com alegria o nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Oremos. Senhor meu Deus, eu te agradeço por esta palavra revelada ao meu coração e que pude trazer a estas pessoas que me ouvem nesta hora. Ó Deus, há pelo mundo afora pessoas celebrando o nascimento de Jesus, mas Jesus é o que menos importa para eles nesta celebração. Ó Deus, estão com os corações voltados para aquilo que satisfaz a carne, ó Deus, para aquilo que vem trazer prazer carnal e não espiritual. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia destas vidas, para que elas possam voltar-se para o Senhor, como aqueles milhões e milhões de anjos, milhares de anjos estavam glorificando ao Senhor e Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que nós possamos, ó Deus, celebrar então com grande alegria, porque o anjo trouxe a informação àqueles pastores que eram novas de grande alegria para todas as pessoas, ó Deus, e eu sei que era para de todas as épocas e para todo mundo. E eu quero te glorificar nesta hora, pela tua iniciativa, ó Pai, pelo teu grande amor de ter enviado Jesus a este mundo para nos salvar, para nos resgatar da perdição e nos conduzir para uma vida eterna, gloriosa, onde viveremos ao lado do Senhor, do teu Filho Jesus Cristo e de todos os salvos. Que esta, ó Deus, deva ser, então, venha ser a celebração de todas as pessoas no mundo, glorificando ao Senhor por este grande feito. Glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem tu queres bem, ó Pai. Eu quero, ó Deus, nesta hora, pedir a tua bênção sobre todas as famílias, sobre todas as pessoas, ajudando elas, ó Deus, no pão de cada dia, no salário, no trabalho, na renda do empresário, abençoando, ó Deus, também em todas as áreas da vida, ali na família, que haja paz, que haja alegria, que haja uma convivência harmoniosa, que a paz do Senhor Jesus reine nos corações e nos lares. Esta é a minha oração, agora e sempre.
Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Compartilhe esta mensagem aos seus amigos e amigas. É uma forma de nós presentearmos Jesus com esta palavra de Deus que foi trazida para os nossos corações. E se você ainda não se inscreveu no canal Palavras de Vida, tem ali um logotipo no lado direito inferior da sua tela. Clique ali e você vai ser direcionado a um local que você vai se inscrever em 5, 10 segundos no máximo. E é importante porque você vai fortalecer o nosso canal e as mensagens vão ser divulgadas com mais intensidade pelo YouTube. Então que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. E para aqueles que estão celebrando ali o nascimento de Cristo, um Feliz Natal para todos vocês. Fique com Deus, até em breve, se Deus assim quiser. Um abraço a todos e a todas.